Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje vamos meditar a importância da humildade na vida dos santos, através do Evangelho de hoje, com o exemplo de São João Batista, que está lá em João, capítulo 3, do versículo 22 ao 30. São João, capítulo 3, do versículo 22 ao 30. Então, seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Com muita alegria eu lhe acolho para rezarmos juntos a invocação à Santíssima Trindade, a invocação ao Espírito Santo e a oração da armadura do cristão que está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. E juntos meditarmos o Santo Evangelho neste sábado após a Epifania, honrando a Virgem Maria, porque todo sábado fazemos obséquio, veneração de uma maneira especial a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Reze comigo a oração da armadura do cristão, essa poderosa oração bíblica de revestimento da força do alto. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e mantei-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje, como eu disse para vocês, está lá em São João, capítulo 3, do versículo 22 ao 30. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em seguida, foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação. Foram e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele o que está batizando e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se-lhe a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos sois testemunhos de que disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado diante dele. E aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho, Jesus está batizando, e na verdade João Batista também está batizando, e gera aquele impasse entre os discípulos de João, que já tiveram impasse com os judeus a respeito da purificação, e vão questionar ao seu mestre João Batista por conta que Jesus estava batizando. E João Batista, com profunda humildade, isso é humildade, é dar glória a Deus, é render glória a Deus, é se humilhar, reconhecer quem você é e reconhecer o que Deus é, reconhecer a sua pequenez e reconhecer a grandeza de Deus. E João Batista, longe de tirar a glória que pertence a Jesus, ele disse: Vocês sabem que eu disse que não era o Messias, vocês sabem disso.
E eu me alegro porque ele está batizando, eu me alegro com a missão dele, porque foi para isso que eu vim. Então é preciso que ele cresça e eu diminua. Então veja que profunda humildade de São João Batista. Essa humildade deveria nos motivar a nossa caminhada. E aqui eu trago uma série de reflexões do Padre Ascânio Brandão sobre a humildade e os santos. São Gregório dizia que a humildade é sinal de predestinação. Dizia o Sagrado Coração de Jesus à sua serva Santa Margarida Maria Lacoque: quero saber, minha filha, por que me perguntas a razão das minhas visitas, descendo até junto de ti? Vós sabeis, meu Senhor, respondeu Santa Margarida Maria, vós sabeis, meu Senhor, que não sou digna. Disse Jesus a Santa Margarida: aprende isto, minha filha. Quanto mais te esconderes no teu nada, tanto mais a minha grandeza te irá procurar. Veja que coisa linda o Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida. Quanto mais te esconderes no teu nada, mais a minha grandeza irá te procurar. Dizia Santo Agostinho em oração: Senhor, concedei-me o tesouro da humildade. Jesus disse a Santa Teresa d'Ávila: a alma verdadeiramente humilde é a que conhece o que eu posso e o que ela não pode. Veja que coisa linda, uma alma humilde, verdadeiramente humilde, é aquela que conhece aquilo que o Senhor pode e aquilo que ela não pode. O Senhor é grandioso, pode todas as coisas. Eu sou um miserável, pecador. Sem Deus eu não posso nada. Que nem disse nosso Senhor: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus a gente não pode nada. E olha que coisa interessante. Um dia Santo Antão viu o mundo todo cheio de redes e laços do demônio e gemeu de dor. E Santo Antão vendo o mundo, uma visão profética que Deus deu a Santo Antão, o mundo cheio de redes, laços do demônio, dominado por Satanás, de todos os lados, com armadilhas do demônio. Santo Antão gemeu de dor e exclamou: meu Deus, quem se poderá salvar e livrar-se de tanto perigo? Uma voz lhe respondeu: Antão, meu servo, só a humildade escapa com segurança. Quem tem a cabeça baixa não deve temer o perigo. Santo Antão estava tendo essa visão profética e interessante notar que o que Santo Antão vê é o que acontece hoje, o mundo envolto em laços do demônio, em redes do demônio. E Santo Antão exclama: quem pode se livrar desse perigo? Quem pode se salvar? E essa voz, que é a voz do próprio Deus, diz a Santo Antão: Antão, meu servo, só a humildade escapa com segurança. Quem tem a cabeça baixa não deve temer o perigo. Quem tem a humildade, quem é humilde, não deve temer o perigo. Que coisa interessante. Isso deve nos motivar, nesses tempos de muito orgulho, a vivermos a humildade, a cultivarmos a humildade. No espírito de humildade, como tinham os santos, como teve São João Batista no Evangelho de hoje. Santa Teresa d'Ávila fala que a humildade é o unguento bom para todas as feridas. A humildade é o unguento bom para todas as feridas. Interessante, porque a principal ferida que deu origem a todas as feridas que existem hoje é o orgulho, no pecado original. Então, o unguento para todas as feridas só poderia ser o oposto do orgulho, que é a humildade. Então, interessante ver a sabedoria de Santa Teresa d'Ávila. Santa Madalena Sofia Barati costumava dizer: a humildade é uma agulha que remenda todos os buracos e rasgões maravilhosamente. Então, você está ferido, você está aflito, angustiado, com muitas feridas, buracos e rasgões, a humildade vai remendar maravilhosamente. A humildade é essa agulha, que nem diz Santa Sofia Barati. Então, sejamos humildes. O humilde é aquele que pede perdão primeiro. Teve uma discussão, ele é o primeiro a pedir perdão. É aquele que perdoa, que não coloca dificuldades para perdoar. É aquele que sabe passar por uma tribulação sem humilhar outra pessoa. É aquela pessoa que reconhece a sua pequenez e reconhece a grandeza de Deus. E quanto mais ela conhece a grandeza de Deus e quanto mais ela conhece a si mesma, a sua pequenez, mais ela vai se tornando humilde. Então, o humilde é aquele que não quer ser maior do que ninguém. É aquele que reconhece o seu lugar.
simplesmente o que o Senhor João Batista fez é, olha, eu não sou o Messias, eu disse a vocês já isso, eu não quero ser maior do que Jesus porque ele está batizando ali, eu estou batizando aqui, eu não quero ser maior do que ele, a minha missão é preparar o caminho dele, essa é a minha missão, esse é o meu lugar, não é mais nem menos do que isso. E importa que ele cresça e que eu diminua. Veja que profunda a humildade de São João Batista. Nós podemos até citar aqui o exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando ela é extremamente exaltada no Espírito Santo, bem-aventurada é aquela que acreditou porque vai se cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Isabel elogia Maria no Espírito Santo. E o que é que Maria faz? Leva tudo para Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegra o meu espírito em Deus, meu Salvador. Não existe maior exemplo de humildade como o exemplo de Nossa Senhora. Nosso Senhor mostrou a Santa Margarida de Cartona, uma penitente franciscana, um trono de glória que lhe estava preparado entre os serafins, que é um dos maiores coros de anjos, são o coro dos serafins. Tudo porque ela viveu uma profunda humildade na terra. Pela humildade da santa na terra, ela foi revelada a ela um grande trono entre os serafins, a essa penitente franciscana Santa Margarida de Cartona. Conta-se que Nosso Senhor revelou ao irmão Pacífico, também da ordem franciscana, um trono de glória no céu e dos mais belos e fulgurantes. Este trono, disse o Senhor ao irmão Pacífico, este trono que agora admiras foi de um anjo revoltado. Agora será destinado ao humilde Francisco de Assis. Então, Nosso Senhor revela a ele, e isso São Francisco ainda em vida, revela a esse irmão franciscano. E no dia seguinte, na hora do recreio, esse irmão Pacífico vai perguntar a São Francisco. Pergunta ao seu pai, meu pai, por que pensa de si? O que você pensa de si? E São Francisco responde, eu penso, respondeu Francisco, que sou o mais miserável e o último dos pecadores. Como ousa dizer isto, meu pai? Exclama o irmão Pacífico. E São Francisco responde a ele, sim, meu irmão, estou bem convencido de que se Nosso Senhor tivesse dado aos outros as graças que me concedeu, já eles teriam aproveitado muito mais do que eu. Veja, São Francisco tem consciência que se Deus tivesse dado as graças abundantes que deu a ele a outra pessoa, eles teriam aproveitado mais do que ele. Então São Francisco, com as graças extraordinárias que tem, não se vangloria, não se orgulha, não se acha maior do que ninguém. São Francisco é humilde, se reconhece no seu lugar. Porque aquele que se eleva será humilhado, e aquele que se humilha será elevado. Por isso aprendamos dos santos, nessa reflexão, nessa meditação de Monsenhor Ascânio Brandão, aprendamos dos santos. Hoje a liturgia nos apresenta São João Batista a reconhecer o nosso lugar. A vaidade é um crime, porque você tira a glória de Deus e traz para você, de querer aparecer, de querer ser elogiado, de querer sempre se dar bem, de querer passar por cima dos outros. Tudo isso é um crime que tira a glória de Deus e prejudica até o próximo muitas vezes, para que nós sejamos glorificados. Nós cultuamos a si mesmo pelo orgulho. Portanto, renunciemos, meu irmão, minha irmã, todo orgulho. Cultivemos o espírito de humildade que tiveram os santos, como o Monsenhor Ascânio Brandão nos mostrou nessa reflexão. De uma maneira especial, o exemplo de Nossa Senhora, nesse ano josefino, o exemplo de São José. E como o Evangelho nos apresenta hoje, a exemplo também de São João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Que possamos rezar, você que tem dificuldade de ser humilde, todos que passamos essa grande batalha contra o nosso orgulho, contra o nosso ego, que possamos rezar como Santo Agostinho. Senhor, concedei-me o tesouro da humildade. Tem até uma linda oração chamada Ladainha da Humildade. Reze essa oração, peça a Deus a graça de ser humilde, principalmente você que tem muita dificuldade de viver a virtude da humildade. Que o Senhor nos conceda a humildade do seu coração misericordioso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Jesus, por intercessão de São João Batista, dai-nos a vossa humildade. É preciso que o Senhor cresça e que nós diminuamos. O Senhor que vive e reina para sempre, com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Medite novamente, contemple esse Evangelho e deixe o Senhor
formar o seu coração para a humildade. Na intercessão de Nossa Senhora, no qual honramos neste sábado, rezemos: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade de vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena de São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. O Evangelho de hoje falou do batismo que Jesus realizou e do batismo que São João Batista realizou. Providencialmente, amanhã, no dia do batismo do Senhor, João Batista estará batizando o próprio Filho de Deus. Estará santificando as águas do batismo, para que um dia eu e você fôssemos imersos no sacramento do batismo que um dia nós recebemos. Que Deus nos abençoe e derrame toda a graça e toda a bênção sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Importa que Ele cresça e eu diminua.